BID no pânico. Então, nós tivemos esses dias, nós estou gravando aqui em agosto de 2025, uma colocação muito interessante, onde executivos da BID foram no pânico e fizeram uma declaração, uma colocação muito importante relacionado a objeções, fake news e efeito primazia. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e nós vamos, no encontro de hoje, entender a preciosidade desse encontro com esses executivos nesse programa e a importância de entender o que são objeções, o que são fake news e o que é efeito primazia. E mais importante do que isso, como quebrar o efeito primazia, objeções e fake news. Então vamos lá? Você, comunicador ou produtor de um determinado produto, ideia, serviço, você pode ser contraditado, você pode ser contrariado, às vezes tecnicamente corretamente e muitas vezes incorretamente ou falsamente, como através de fake news. E principalmente políticos, a gente fala muito isso. Como é que você quebra as objeções, como você quebra fake news, como você quebra efeito primazia? Eu vou explicar o que é efeito primazia, como é que você quebra diante da comunicação. E eles foram excelentes nesse ponto. A BID, criação ali de carro elétrico, que era o ponto principal. A afirmações em vários setores da mídia, que não é um carro bom, que a bateria não é boa, que não tem onde carregar, que o custo é muito caro, que era uma aeronave, que o carro não tem problemas de revisão, peça de reposição, e muitas pessoas se deixam levar por informações, nem muitas delas pesquisam. Não tem conhecimento, basta ali, fica presas a informações. Então, o que nós falamos é exatamente isso. Como é que um comunicador, ele quebra esses três tópicos para que a credibilidade a perder ou perdida possa ser restabelecida. E, nesse ponto, os executivos se valeram de uma técnica muito interessante. Quando nós trabalhamos comunicação oratória, não só com profissionais da comunicação, mas também políticos e, muitas vezes, acusados incorretamente, injustamente e manchada ali toda a sua credibilidade, a sua reputação, e muitos perguntam: professor Calazans, como é que nós recuperamos a credibilidade? Então, nós, sem que ele saiba, nós estamos querendo apresentar quebra de objeções ou, principalmente, a quebra do efeito primazia. E é isso que nós vamos conversar aqui. Lembrando que esse é um tópico da Academia de Comunicação e Oratória. Se você quiser ser membro da academia, nós vamos deixar um link na descrição desse vídeo. E dentro da Academia de Comunicação e Oratória, nós temos vários cursos. Um deles é o pitch. Então, o que é o pitch? É um discurso breve, uma apresentação de uma proposta comercial, de um produto ou um serviço. Então, nós temos dentro do curso de Comunicação e Oratória, dentro da Academia de Comunicação e Oratória, nós temos o curso de pitch, que é muito importante. Tem pitch de venda, pitch comercial, pitch pessoal e assim por diante. Dentro do curso de pitch, nós temos ali uma área, né? Eu desenvolvi um módulo só sobre objeções. Eu achei esse assunto tão importante que nós colocamos ali como um módulo. Lembrando também que para alguns, embora para a maioria não, nós apresentamos dentro também, existe um outro módulo do nosso curso de pitch, que são os gatilhos mentais. E lembrando que os gatilhos mentais têm uma função que é excelente, bem trabalhados. Lembrando que gatilhos mentais são em torno de 30 gatilhos mentais. Um deles, bem lembrado, tem a função de quebrar as objeções. Então, fazendo uma conexão, pitch, gatilhos mentais e objeções, nós vamos chegar a uma comunicação eficiente e eficaz. Então, o que são objeções? Lembrando que lá no módulo você vai aprender quais são as objeções mais atacadas, né, mais
apresentadas e como quebrá-las. Repito, mais importante que conhecer esses fenômenos é quebrar a eficácia e eficiência desses fenômenos. Então, o que é objeção? Objeção é tudo aquilo que o comprador, o cliente, o aluno pode colocar como impedimento para aceitar o seu serviço. É muito caro, não é eficiente, não é eficaz. Então, todo comunicador, vendedor, corretor, professor, lembrando que isso aqui também pode ser aplicado à comunicação, palestrante, você precisa saber quais são as objeções do seu serviço. Eu vou dar uma palestra sobre um determinado assunto e há objeções. Então, eu preciso saber quais são as objeções para me preparar. Quando o meu cliente, o meu aluno, o meu ouvinte, apresentar determinadas objeções, eu preciso refutar. Claro que essa refutação precisa ser baseada em termos técnicos. No caso aqui, vocês vão ver, eu vou colocar um link da discussão deles, da apresentação desses executivos da BID. Eles sabem quais são as objeções. As objeções, muitas vezes, nem existem, mas muitas vezes são inventadas pela concorrência. Esse carro não presta, esse carro não tem revisão garantida, gasta muito, não tem onde carregar a bateria. E essas objeções passam a ser argumentos, às vezes, do cliente, sem base técnica, para refutar ou rejeitar o seu serviço, o seu produto, a sua ideia. Eu vou dar uma palestra sobre armamento, por exemplo, sobre aborto, sobre o novo procedimento médico. Quais são as objeções? Lembrando que as objeções também fazem parte do nosso curso de debate. Nós temos um curso de debate, como debater. E um dos problemas dos debatedores é não conhecer a posição do seu opositor. Como que o seu opositor, pode ser o cliente, pode ser outro debatedor, pode ser um aluno, como que ele pensa? Ou o que ele pensa sobre esse assunto? Neste caso, eles foram lá para o programa, vocês vão ver o vídeo, e no programa eles conheciam todas as objeções apresentadas e rebateram, fundamentando tecnicamente. E aí eu faço a pergunta, você quando vai dar palestra, você conhece as objeções do seu assunto? Quando você vai vender um produto, você conhece as objeções? Nós não podemos ser surpreendidos pelas objeções. Precisamos ser previamente preparados para conhecer as possíveis objeções e refutá-las tecnicamente. E isto eles fizeram com excelência. E fake news, né? O que é fake news? São notícias falsas. Quantos carros pegam fogo, olha, não tem condições de instalar carregador nos prédios, nos edifícios. Muitas informações falsas. E aí nós precisamos combater as informações falsas com fundamentação técnica. Precisamos ser persuasivos. O que é persuasão? Persuasão é o convencimento através da razão. Lembra que, provavelmente, o teu cliente que apresenta objeções, o teu aluno, o debatedor, ele provavelmente já foi afetado emocionalmente. Provavelmente. Muitas vezes, a concorrência levanta posições e joga pelo lado emocional. As objeções, o fake news, as falsas informações, notícias, precisam ser quebradas racionalmente. Então, eu vou vender um produto, vou dar uma palestra, vou participar de um debate, eu preciso conhecer, igual jogador de xadrez, eu preciso saber como o meu oponente pensa. E se ele apresentar esta objeção, essa fake news que está circulando por aí, eu preciso apresentar esse dado técnico. O ponto alto é tirar o seu oponente, que apresenta objeções, do campo emocional e trazer para o campo racional. E o efeito primazia. Efeito primazia é uma coisa sensacional, esse efeito. Eu vou fazer o seguinte, não vai dar para eu explicar o que é efeito primazia, mas isso tem uma importância. Eu tenho uma aula sobre efeito primazia e eu vou pedir para você assistir a essa aula para que você tenha
noção disso aqui. Então, o que é efeito primazia? Efeito primazia é aquilo que chega primeiro. As pessoas são propícias a aceitar a primeira informação, em detrimento da segunda informação e assim por diante. Isso é muito comum. A primeira informação, normalmente, é a que tende a prevalecer. Então, se a pessoa não conhece determinado produto, não conhece determinado serviço ou uma ideia, se ela foi informada que o produto não presta, que o serviço não presta, que aquela ideia, aquela matéria não presta, não é coerente, quando uma segunda pessoa vier apresentar uma concepção diferente ou até contrária, a pessoa tende a permanecer na primeira. Por isso, efeito primazia. E eu explico no outro vídeo que eu vou deixar aqui o que é efeito primazia, mas vamos lá. Mais importante do que saber o que é efeito primazia, você precisa conhecer, é quebrar o efeito primazia. Então, eu tenho trabalhado com políticos, e às vezes o político é um alvo muito grande, eles são alvos, né, grandes desse efeito primazia. Um político, às vezes, honesto, ele foi acusado de ter roubado. Acabou. Ainda que ele não tenha roubado. Depois abre-se um inquérito policial, depois o inquérito tem a denúncia e depois o processo. Até lá, pessoal, a imagem dele já foi, a reputação já foi. Por quê? Porque o povo, a população, a sociedade tem o costume, o hábito de manter como verdade aquilo que chegou primeiro. E depois, ainda que absolvido de um processo que pode levar anos, a imagem, a reputação dele já caiu por água abaixo. Contudo, nós temos como quebrar o efeito primazia. Professor Calazans, eu fui acusado de ter roubado. Professor Calazans, eu fui acusado de ter estuprado. Nós já vimos casos assim, pessoas foram acusadas de ter estuprado uma criança, pedofilia, e eu acompanhei um caso assim, não tinha cometido nada daquilo. Mas como é que se... Então, efeito primazia vai para a mídia, efeito primazia é aquele que veio primeiro. Até que se prove contrário, ele é culpado. Onde a fumaça, há fogo. O bom comunicador não cai nessa, hein, pessoal? Então, isso aqui vale para nós que somos da área da comunicação. O bom comunicador não cai nessa. A pessoa pode ter sido indiciada, até acusada, mas até que seja transitado e julgado o processo, a presunção de inocência. E é claro que isso não acontece de um modo geral, mas nós temos, sim, ciência, arte de como quebrar o efeito primazia. E esses homens, esses executivos que vocês vão assistir o programa, vou deixar o link aqui do canal do YouTube, eles fizeram isso com excelência. Mais importante de saber quais são as objeções, quais são as fake news e o efeito primazia, mais importante é quebrar, reverter, e isso eles fizeram com primazia. Como quebrar? Como inverter, como reverter o efeito primazia, fake news e objeções. E lembrar que todo especialista em comunicação, em produtos, vendedores, corretores, né? Trabalhamos também com corretores, às vezes vai vender um produto, um prédio, um apartamento, uma casa, um terreno, barulho. Eu ouvi dizer que aqui era um pântano antigamente. Eu me lembro de um vendedor, não sei como, um determinado loteamento, falaram que lá era um mangue e foi aterrado, totalmente mentira. Mas ele deparava com essa formação. Uma formação, alguém espalhou incorretamente, injustamente, inveridicamente, mas pegou. E aí teve que reverter essa informação. Como quebrar? O comunicador precisa estar preparado para isso. BID no pânico. Então, eu vou deixar o link. São 2 links, né? Vou deixar, talvez mais links, talvez mais. Mas o link desse programa, você vai assistir, é um programa de 13 minutos, mais ou menos, onde os executivos falam do produto, que no caso é o carro elétrico, e das objeções, das fake news, né?
e do efeito primazia, embora eles não falam, eu não uso esse termo efeito primazia, tá? Eu que estou usando, eles falam, também não uso o termo objeções, eles falam, usam o termo fake news. Mas nesse programa a gente vê esses 3 tópicos que rondam essa situação, tá bom? Também, se você quiser conhecer e participar do grupo do professor Calazans, o professor Calazans tem um grupo de comunicação e oratória, onde nós divulgamos muitos produtos, muitos serviços e vários vídeos, tá bom? Conheça o site do professor Calazans. Nesse site, você vai conhecer os nossos cursos sobre comunicação, debate, pitch e muita coisa interessante. No canal do YouTube, faça os 3 Cs, curtir, compartilhar e comentar. Se inscreva e ative o sininho, pois todas as vezes que nós ensinamos um conteúdo, você vai receber esse conteúdo, tá ok? Esse programa tá beleza, excelente, e eu acho é um estudo de caso muito interessante para você entender o que é efeito primazia, objeção, fake news, e mais importante, quebrá-los. A sua atitude define a sua altitude. Vai alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.